Estamos aqui com o Rodrigo Azevedo, ele que é CEO e CIO de fundos macro da Ibiúna Investimentos. Ele participou do painel Visão das Gestoras, hoje aqui no J Safra Macro Day, e é com ele que nós vamos conversar agora para saber um pouquinho mais do que foi falado neste painel e um pouquinho sobre a sua visão, né, nesse momento atual econômico que a gente vive, principalmente em relação às estratégias, né, que as gestoras vêm seguindo neste momento. Então, muito obrigada pela sua participação desde já. Foi um prazer poder participar aqui com vocês do J Safra Macro Day. Hoje no painel a gente falou bastante sobre o impacto da crise causada pelas tarifas de importação nos Estados Unidos, né, e as estratégias das gestoras de investimento para enfrentar esses efeitos no momento. Então eu queria saber um pouquinho de você, qual que foi o principal insight que a gente tira hoje dessa conversa? Olha, Camila, eu acho que ficou muito claro que todos nós gestores, todos nós que estamos lidando com o mundo de investimentos, basicamente tivemos que fazer uma grande adaptação na maneira como nós estávamos vendo o mundo a partir do dia 2 de abril. A magnitude das tarifas que foram implementadas pelo governo Trump nessa data, basicamente implicou uma mudança grande na maneira como o setor de comércio global é organizado e distribuído pelo mundo, o que basicamente tem consequências muito importantes do ponto de vista de reorganização das cadeias produtivas no mundo inteiro. Então, a consequência que nós estamos antecipando, principalmente, é que você vai ter como resultado disso um período de inflação mais elevada e que, ao mesmo tempo, acompanhada de uma redução de atividade econômica, aquilo que nós economistas chamamos de estagflação. Mas há uma incerteza enorme, porque as tarifas ainda podem mudar, ainda tem um período até o começo de julho, onde podem ser fixados exatamente o que pode ser feito. Vários países podem responder impondo mais tarifas ou reduzindo as tarifas. E, então, os impactos específicos dessas medidas ainda serão sentidos e eles envolvem um ambiente de cenários muito amplos e muito incertos. Então, acho que esse é o tema de investimentos do momento. O que uma empresa como a Ibiúna, como nossos fundos, está olhando nesse cenário para valorizar isso? A questão é tentar fazer a mensuração exatamente do balanço entre quanto haverá de pressão inflacionária e quanto haverá de redução de atividade econômica. Não só em termos de magnitude, mas sua distribuição no tempo. Nesse momento, a hipótese básica com que a gente está trabalhando, sujeita, logicamente, a ser reavaliada à medida que os dados vão surgindo, é que a gente deve ter um impacto relativamente importante da inflação, mas que ele será temporário. No entanto, o impacto em atividade econômica provavelmente ele será mais duradouro. De maneira que o resultado básico disso é que a maior parte dos bancos centrais, em particular no mundo desenvolvido, mas em vários emergentes também, será obrigado a baixar a taxa de juros mais do que eles esperavam antes do início desse evento. Então, a gente acha que aqui é um ambiente que nós temos familiaridade e uma tranquilidade de buscar oportunidades de investimento, essencialmente na ideia de que a taxa de juros de curto prazo, de redução de ciclo de política monetária, será mais baixa após o movimento do que era antes. Então, a gente tem se posicionado nisso de uma maneira. E a segunda questão que parece ser também importante é que o tamanho da quantidade de ativos americanos que os investidores querem ter no seu portfólio depois desse evento, provavelmente será menor do que eles queriam antes disso. Mais importante, a gente teve um período depois da Covid, de onde todo mundo teve muito ativo americano, os ativos americanos tiveram uma performance muito melhor do que ativos do resto do mundo como um todo, o que levou naturalmente a uma grande concentração nos portfólios globais de ativos americanos. A gente espera que, como resultado das políticas que estão sendo implementadas, haja uma redução dessa quantidade. E, portanto, a gente saia de um período de sobrealocação para um período de neutro ou subalocação em ativos americanos em favor do resto do mundo. A implicação que isso tem é que as pessoas vão vender ativos nos Estados Unidos e, portanto, vender dólares e comprar outras moedas. Uma implicação que o dólar começa a ficar mais fraco. Então, a gente tem se posicionado nesse momento de alta incerteza, enquanto a gente tenta obter um pouco mais de clareza sobre para onde as coisas estão indo, muito mais no mundo de juros curtos e moedas do que outras alocações nesse momento. Rodrigo, e para finalizar, como que você enxerga o panorama para a economia brasileira em 2026, tendo em vista aí o calendário eleitoral, que tende a pressionar os gastos do governo em todos os níveis? Pode falar um pouquinho sobre isso? O Brasil vai enfrentar uma situação interessante nesses próximos 12 a 18 meses, porque nós estamos tanto com ventos
que são muito incertos, né? Como mencionei, vindo do exterior, o Brasil também é muito afetado por isso. É possível que o resultado líquido seja positivo para o Brasil, mas é possível que não. Enfim, é muito cedo para fazer uma afirmação forte sobre isso. Por outro lado, nós temos uma eleição no Brasil que é muito importante, porque existe a perspectiva de mudança ou não de governo em janeiro de 2027. Investidores, nesse primeiro 4 meses de 2025, né, ficaram um pouco mais otimistas com a perspectiva de que possa haver uma mudança de governo em 2027, mas, a nosso entender, isso parece prematuro, né? A nossa avaliação é que essa eleição será uma eleição muito competitiva, provavelmente muito próxima, e será decidido meio próximo do resultado em novembro do ano que vem. Então, eu acho que isso é uma fonte adicional de volatilidade nos ativos brasileiros nesse momento, que se adiciona à incerteza vindo de fora. Então, eu acho que as posições no Brasil têm que ser posições mais cautelosas, né, porque tem, além da incerteza de fora, uma incerteza grande trazida por os ativos aqui dentro. Então, é um momento que acho que ainda vai exigir bastante cuidado nos ativos de Brasil. Tá ok, a gente agradece pela sua participação. Fique à vontade para fazer alguma última consideração para quem está nos assistindo neste momento. Não, eu só agradecer novamente a oportunidade de ter estado aqui no J Safra Macro Day. Acho que foi um evento muito rico de ideias, de troca de ideias. Teve autoridades importantes aqui passando mais cedo, gestores, analistas políticos. Enfim, é certamente um evento que adiciona bastante a perspectiva e bastante valor aos clientes que puderam estar aqui hoje. Muito obrigado. Obrigada, Rodrigo.